Tenho certeza de que Deus irá falar com você. O Espírito Santo está agindo, continuará agindo. A única coisa que você precisa fazer hoje é abrir o seu coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por favor, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 7 e 8. Pregaremos um sermão temático, como nos foi sugerido e como é o desejo do pastor e da igreja. Há alguns tipos de sermões que nós aprendemos a pregar na caminhada. Um deles é o expositivo, outro é o textual e outro é o temático. E nesta noite nós pregaremos esta mensagem de forma temática. Todos encontraram? Digam amém. Amém. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Amém? Você pode tomar o seu assento, em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro é um dos homens mais interessantes do colégio apostólico de Jesus. Acredito que há mais histórias sobre Pedro na Bíblia do que sobre os demais apóstolos, excetuando-se Tiago, João e o apóstolo Paulo. Mas, querendo vos poupar de muitas observações sobre a vida deste homem de Deus, este simples pescador temperamental que foi escolhido para ser o porta-voz de Cristo, o porta-voz da igreja, aquele a quem o Senhor lhe daria as chaves do reino dos céus. Eu quero lhes dizer que Pedro, cheio do Espírito Santo, é um tipo da igreja. Pedro, cheio do Espírito Santo, tipifica a igreja cheia do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus, dirigindo-se a Pedro, disse-lhe as seguintes palavras: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, os teólogos, estudiosos, exegetas católicos romanos interpretam que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está fundada. De maneira que Pedro é considerado pelo magistério romano o primeiro papa. E é sobre ele que está alicerçada a igreja. Contudo, não é isto que a Escritura diz. A Escritura diz que a igreja será alicerçada, edificada sobre a rocha. E Pedro não é a rocha. Pedro, ou Petrus, conforme Jesus menciona, é um fragmento. É uma pequena pedra. É um pequeno pedaço. A igreja seria alicerçada na confissão de Pedro. E a confissão de Pedro era: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja não está alicerçada sobre Pedro, pois Pedro mesmo é um tipo da igreja. A igreja está alicerçada sobre a confissão de Pedro, que é Cristo, o Filho de Deus. Então, se Pedro está cheio do Espírito Santo, Pedro está cheio do Espírito Santo porque ele está fundamentado, está alicerçado
em Cristo. Uma igreja, para ser cheia do Espírito Santo, em primeiro lugar, ela tem que estar alicerçada em Cristo, na sua palavra. Esta introdução eu dividirei em 4 partes. Então a primeira parte é que a igreja, simbolizada por Pedro, pois a igreja, ela é construída de pequenas pedras. O apóstolo Pedro entendeu isso perfeitamente na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 5, ele diz: vós, pedras vivas. A igreja é este ajuntamento de pequenas pedras, cada uma do seu jeito, a qual o Senhor, o sumo artífice, o sumo construtor, vai trabalhando, vai talhando, vai aparando e colocando aquela pedra no jeito em que Ele quer que ela fique ou que ela seja. Então, Pedro é a pedra pequena, é a igreja, mas Jesus é a rocha, é a própria confissão e o fundamento. Tu és o Cristo, o alicerce em quem a igreja está sendo edificada, construída e alicerçada. Por que isso é importante, pastor? Porque há muitas igrejas que não estão alicerçadas em Cristo. Estão alicerçadas em homens. E quando morre o líder daquela grande denominação, eles se veem confusos, perplexos, desbaratados, porque estavam fundamentados em um homem, em uma mulher, em quem quer que seja, menos em Cristo. Em segundo lugar, a igreja deve estar unida em amor a Cristo. Em primeiro lugar, alicerçada em Cristo, nas suas palavras. Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus disse as seguintes palavras: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem prudente, que edificou, construiu, alicerçou a sua casa na rocha. Ouça a palavra, obedeça a palavra, guarde a palavra, ame a palavra. Esse é o primeiro passo. O segundo é estar unido em amor. O apóstolo Paulo, em Romanos 8,35, diz: quem nos separará do amor de Cristo? Nós devemos estar unidos em amor, para sermos cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz em outra passagem que o amor é o vínculo da perfeição. E sem amor, nada funciona. Sem amor, nada tem valor. Nada faz sentido. Mesmo pegar rios de dinheiro, fortunas e dar aos pobres, mesmo colocar o seu corpo em uma fogueira por alguém, se não for por amor a Cristo, não faz sentido algum. Não há valor nisso. Então, nós devemos estar unidos em amor a Cristo. Porque unidos em amor a Cristo, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem o perigo, nem a fome, nem a espada, nem a nudez, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem qualquer outra criatura poderá nos separar dele. Em terceiro lugar, uma igreja, para ser cheia do Espírito Santo, a semelhança de Pedro em Atos capítulo 4, ela precisa ser revestida de Cristo. Romanos capítulo 13, versículo 14. O apóstolo Paulo disse assim à igreja que estava em Roma: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Revestivos do Senhor Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja revestida da pele de Cristo, do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo poderia dizer afirmativamente: carrego no meu corpo as marcas de Cristo, ninguém me perturbe, ninguém me inquiete, eu trago comigo, eu estou revestido dele. Em quarto e último lugar, a igreja, para ser cheia do Espírito Santo, precisa estar crucificada com Cristo. O apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2,
no versículo 20, disse as seguintes palavras: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Perceba que tudo resume-se em Cristo, em Jesus. Por que nos desviamos para tão longe dele? Por que desfocamos da pessoa dele? Por que tiramos dos olhos dele? Se para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos somente dele. O enchimento do Espírito não vem por outra pessoa, a não ser por Cristo. Ele é o batizador. Mas eu quero lhes perguntar, é uma pergunta que eu lhe fiz. Você pode responder para si mesmo. O que é o avivamento? Por que nós precisamos de avivamento? Por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? O que isto muda em nossa vida? O que isto muda em nossa igreja? O que isto muda em nossa sociedade? O que isto muda em nossos relacionamentos, comportamentos? Às vezes pedimos coisas que nem sabemos. Mas o avivamento é algo que nós precisamos. Avivamento é tornar vivo. Isto é avivamento. Algo que está inerte, morto, e aquilo viver. Algo que não possui vida e passar a viver. Isto é avivamento. Avivamento é o Espírito de Deus em movimento. É luz na escuridão. É o sopro divino nas narinas. É despertamento espiritual. É água para o sedento. É rios no deserto e fontes nos vales. É derramamento do Espírito sobre filhos e filhas, servos e servas, jovens e velhos. É visão do céu. É profecia revelada. É pregação inspirada e é fogo no altar. Isso é avivamento. Avivamento é isso. Deus, Ele sacia o sedento. Deus, Ele derrama o seu Espírito abundantemente sobre todos, sem distinção, jovens e velhos, moços e moças, homens e mulheres, servos e patrões. Avivamento é a visão do céu. Quando nós estamos avivados pelo Espírito, nós já não ficamos tão preocupados com as coisas concernentes a esta terra. Nós não ficamos tão desesperados com aquilo que pode nos suceder no dia de hoje ou de amanhã, porque nós estamos com a nossa visão no céu. E o apóstolo Paulo diz, atentando nós, não para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Olhando para cima, olhando para o alto. Isto é avivamento. Profecia revelada. Como nós estamos carentes, irmãos, de profetas e profetisas de Deus, que profetizam pelo Espírito. Não profetizam pelo Facebook, não profetizam pelo Instagram, não profetizam por meios comuns. A pessoa vai lá e investiga a sua vida, descobre alguns detalhes, e aí chega em um ambiente como este e começa a revelar coisas que estão nas suas redes sociais. Não, eu falo de profecias do Espírito, a qual Deus revelou a Daniel, coisas ocultas e escondidas. Eu tenho experiência em profecias poderosas que eu recebi e que Deus me deu. Homens e mulheres que têm um contato com Deus. Mas hoje nós estamos vendo uma avalanche de visões e profecias carnais. Uma avalanche nas redes sociais, nas internets, de visões e profecias humanas, mundanas, carnais. E para profetizar você tem que pagar, você tem que depositar, você tem que fazer a oferta, o sacrifício. Que é isso, irmãos? Isso não é o avivamento do Espírito, isso é manipulação da carne, e o Senhor tratará com eles. Armações, teatros. Não,
Avivamento é profecia revelada. Não salvo. O Senhor quer te aparecer no caminho. Enquanto tu vinha para Damasco, ele apareceu a mim e disse: vai, porque este é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome diante dos governantes, dos reis, dos judeus e de todo o povo da terra. Ananias era um homem tremendo. Onde estão esses homens? Onde estão essas mulheres que estão nos seus quartos, estão na sua cozinha, estão na sua sala, e o Espírito vem e fala: avivamento é pregação inspirada, é pregação na palavra, é pregação ungida, não é pregação mecânica, não é pregação romantizada, não é stand-up, não é comédia. Avivamento é pregação bíblica, é exposição da palavra, é conversão de almas, é fidelidade às Escrituras. Às vezes nós estamos em alguns ambientes e aí a pessoa dá uma oportunidade de pregar e a pessoa fala, e fala, e fala. A pessoa não prega, a pessoa apenas fala. Fala sobre o seu cotidiano, fala sobre o que aconteceu, o que deixou de acontecer, o que comeu, o que investiu, o ônibus que pegou, mas não entra na Escritura, não prega a Escritura, não explica a Escritura. Isso não é pregação, isso não é avivamento. E quando nós vamos ensinar, vamos corrigir, conduzir ao certo, alguém diz: é soberbo. É mentidão, é mentidona. Acha que só ele sabe, só ela sabe. A igreja do século XXI, irmãos, em uma boa parte dela está divorciada da palavra. Está divorciada do Evangelho. Estão vivendo de mecanismos, de palavras de autoajuda. Escute, não precisamos de palavras de autoajuda, precisamos de palavras de ajuda do alto. Aleluia! Avivamento é fogo no altar. E se tem fogo no altar, então tem sacrifício. Se tem sacrifício, tem arrependimento. Se tem arrependimento, tem obediência. Se tem obediência, tem consagração. Aonde há sacrifício no altar, há esses 4 elementos. Não pode haver fogo no altar se não houver arrependimento, obediência e consagração total a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, para que então vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isto é avivamento, isto é fogo no altar. Se tem fogo, tem separação. Porque entre as muitas figuras ou símbolos do fogo de Deus no Antigo Testamento, nós temos pelo menos 4, 5 que eu anotei aqui. Primeiro, separação. No livro de Êxodo, capítulo 19 e no capítulo 20, Deus chama o povo, reúne o povo que havia saído do Egito e já estava no deserto há 3 meses e diz: faça o povo chegar próximo ao monte, pois eu vou descer e vou me revelar a eles. Mas diga para que eles não toquem no monte. Põe limites, digam para eles não atravessarem o limite. Escute, tem limites para nós. Existem limites para nós e Deus. Não podemos avançar aquilo que Deus demarcou como santo. Não podemos profanar a santidade do Senhor. Não podemos profanar o lugar de Deus. Não podemos profanar as coisas de Deus. O que nós estamos encontrando no nosso século: profanações e mais profanações. Então no capítulo 20 ele desce, e a Bíblia diz que a montanha pega fogo, raios, trovões, vozes, relâmpagos, e o povo diz que não vai se chegar, porque o povo está aterrorizado. Há uma separação. O fogo de Deus traz separação. O fogo de Deus coloca um limite. Quando nós estamos cheios do fogo de Deus, nós somos separados, nós somos colocados à parte. O mundo não entende um homem e uma mulher que tem o fogo do Espírito. O mundo não compreende um homem e uma mulher numa igreja cheia do fogo de Deus. Ele se escandaliza com crentes cheios do fogo divino.
Mas crentes que não têm o fogo divino, em nada escandalizam o mundo, pois são parecidos com ele. O fogo de Deus representa juízo. A Bíblia diz que Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote Arão, adentraram no templo, em Levítico capítulo 10, no tabernáculo, para apresentarem ao Senhor os seus sacrifícios, mas eles levaram diante do Senhor, do altar do Senhor, fogo estranho. E a Bíblia diz que Deus fez sair diante dele um fogo, e os consumiu e os matou dentro do tabernáculo. O fogo também é símbolo de juízo. Por isso há alguns intérpretes do Novo Testamento que ignoram as outras qualidades do fogo e interpretam a profecia de João Batista a respeito de Jesus, dizendo: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Há alguns intérpretes, mesmo nas Assembleias de Deus, que interpretam o batismo com fogo como um batismo de juízo, de condenação. Mas não é isto. O batismo com fogo é um batismo de remissão, de redenção, de poder, de autoridade. Se tem fogo, tem aceitação. A Bíblia diz que Moisés, ao terminar a construção da arca, do tabernáculo, melhor dizendo, ele pôs lá a tenda só. E todo o povo ficou ao redor do tabernáculo, da tenda do testemunho. E a Bíblia diz que a nuvem de Deus desceu. E a glória de Deus invadiu o tabernáculo e ninguém podia entrar. O fogo de Deus estava lá presente no tabernáculo. A chama estava sobre o propiciatório. A Bíblia diz que Salomão, ao terminar a construção do templo do Senhor, lá em 2 Crônicas, a Bíblia diz que o Senhor encheu aquele templo com sacerdotes, com levitas. A nuvem de Deus baixou naquele lugar de maneira tal que os homens se prostraram com os rostos no chão. Não podiam manter-se em pé, pois a glória de Deus era muito pesada, era muito forte sobre eles. Havia fogo. A Bíblia diz que ele, quando apareceu diante do Senhor naquela montanha e apresentou os sacrifícios diante de Deus, Deus mandou um fogo do céu e consumiu o holocausto. Se tem fogo de Deus na sua vida, tem aceitação, aprovação. Agora, vejamos quantos homens e quantas mulheres, quantas pessoas estão reprovadas diante do Senhor, produzindo um falso avivamento, produzindo um falso fogo, entregando uma falsa mensagem. Se tem fogo, tem confirmação. O profeta Elias, diante dos 850 profetas, 400 profetas de Azerá e 450 profetas de Baal, que se alimentavam à mesa de Jezabel. Ele, quando estava para orar ao Senhor, ele arrumou o altar, ele dividiu o sacrifício, colocou água, ele fez o que pôde para mostrar que há um Deus no céu e que havia um profeta na terra. E ele, nas suas palavras, orou dizendo: Senhor, para que este povo saiba que Tu és Deus e que eu sou o Teu servo, manda fogo, manda fogo, manda fogo, confirma a Tua palavra, confirma a Tua palavra, Senhor. A confirmação de Deus para ti esta noite, a aceitação de Deus para ti esta noite, a separação de Deus para ti esta noite, a fogo de Deus para descer sobre ti esta noite. Se tem fogo no altar, tem purificação. O profeta Isaías, no ano em que morreu o seu primo, o rei Uzias, ele viu o Senhor soberano, o eterno, assentado no seu alto e sublime trono. Ele viu os serafins voando ao lado e para o outro, e os serafins voavam com 6 asas, de maneira que 2 cobriam seus rostos, 2 cobriam seus pés, e as outras 2 os faziam voar, e eles diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E eles diziam isto uns para os outros, e a Bíblia diz que quando eles diziam isto, o templo se encheu de fumaça, a glória encheu aquele lugar, e ele disse: ai, ai de mim, ai de mim, ai de mim, que vou perecer. Quem é o povo imortal
uma brasa de fogo que ele tirara do altar como uma tenaz. E ele aproximou-se de mim, tocou os meus lábios, ele disse: vê, isto te purificou, a tua iniquidade é passada. Aonde tem fogo, tem purificação. Uma igreja embraçada do Espírito é uma igreja purificada, é uma igreja pura, porque o fogo ele depura, o fogo purifica. O metal, o ouro, a prata, para atingirem aquilo que eles chamam de maior grau, a maior qualidade de pureza, que nós conhecemos hoje como ouro 24 quilates, deve ser submetido a uma altíssima temperatura, diversas vezes. Então as impurezas vão saindo daquela massa derretida e vão boiando para a superfície. O ourives põe o seu rosto sobre aquela superfície líquida e com uma ferramenta ele remove aquelas impurezas. Então esfria-se o metal e ele põe novamente no fogo. E aí o fogo derrete aquele metal e novas impurezas sobem à superfície. O que eu quero me dizer com isso? Deus, para nos encher e nos fazer refletir a sua face e brilhar de tal maneira que nós glorifiquemos o seu nome, Ele nos submete a muitas provações, Ele nos submete a muitas privações, Ele nos submete ao fogo da adversidade, da provação, de maneira que Ele retire de nós toda e qualquer impureza. E quando Ele põe o seu rosto sobre nós, aquela massa líquida, aquele metal derretido, e Ele não vê nenhuma impureza, Ele diz: está bom, agora eu posso te usar, está bom, agora eu posso te voltar, está bom, agora eu posso te colocar na vitrine. Nós não entendemos, irmãos, nós não entendemos o motivo de tanta luta, de tanta prova, mas as provas nos sobrevêm para nos levar a um estado de pureza maior diante de Deus. O que deve preceder o avivamento? Queremos ser avivados para influenciar, mas o que deve preceder o avivamento? O que precedeu os grandes avivamentos da Bíblia e da história no mundo? Vejamos, livro do profeta Joel, capítulo 2. Joel é conhecido por nós como o profeta pentecostal do Antigo Testamento, pois é ele quem profetiza o derramamento do Espírito. Mas, antes de ele profetizar o derramamento do Espírito, ele disse as seguintes palavras, capítulo 2, versículo 12 e 13, e depois o 17. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em graça, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Verso 17: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. Antes de haver o grande avivamento, é necessário que aconteçam estas coisas. Quais, pastor? Conversão genuína, arrependimento sincero, jejum, choro, profundo pesar e oração. Nós estamos vivendo um momento da igreja antecedente ao arrebatamento, que pode ser ainda esta noite, pois a vinda do Senhor é iminente, imprevista, inesperada, em que muitas igrejas não se dão mais as lágrimas. Muitas igrejas não sabem mais o que é chorar. Fiquei muito feliz e tocado pelo Espírito durante todo o culto, mas principalmente quando o trio aqui, o trinteto, se apresentou e tocou de maneira tão linda, onde nós podemos descansar nos braços de Deus. Ainda que o trovão e o mar venham nos amedrontar, estamos seguros em Cristo. Lágrimas, choro, conversão genuína, arrependimento. Isso são exigências de Deus para um avivamento. Não fazem muitos dias. A internet ficou eufórica.
Pastores do Brasil e fora do Brasil ficaram admirados com um avivamento que aconteceu em uma universidade nos Estados Unidos. Bom, acabou. Avivamento de 15 dias. Foi isso, pastor? Pode ter sido um movimento do Espírito local, mas nada que se pareça com um verdadeiro avivamento. Alguns pastores foram lá e fizeram suas lives, suas células. Deus está fazendo. Onde estava? Oração é humilhação, dependência, despojamento do eu. Para pregar, diz Leonardo Ravenhill, em seu livro, seu pequeno livro, porque tarda o pleno avivamento. Não é necessário muita espiritualidade. Não é necessário nem mesmo uma consagração. Basta algumas habilidades, um bom conhecimento teológico, uma boa postura, e a pessoa pode pregar. Se haverá movimento do Espírito é outra coisa, mas pode pregar. Mas para orar, você tem que ser espiritual. Para orar, nós temos que nos humilhar. E quando nós oramos, nós dizemos a Deus: olha, eu não sou, mas tu és. Eu não posso, mas tu podes. Eu não consigo, mas tu consegues. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Vem em meu auxílio. Vem em meu socorro. Oração é dependência de Deus. Quais eram os cultos, irmãos, mais privilegiados da igreja antiga? Os cultos de oração. Os cultos mais privilegiados, mais frequentados da igreja antiga eram os cultos de oração. Sei que aqui não acontece isso. Aqui continua no ritmo. Mas em muitos lugares, esses cultos foram meio esvaziados. Não recebem mais a devida importância. Mas faça uma campanha, alguma coisa do tipo. Traga alguém interessante. E nós vemos as pessoas se apiando para estarem ali. Homens petulantes não oram. Só existe uma exigência para a oração e é a humildade espiritual. Em 2 Crônicas 7,14, o Senhor diz, pela boca do cronista: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isto é avivamento. Mas há exigências para que o avivamento aconteça. Sem oração terminaremos na carne o que Deus começou no Espírito. Os grandes avivamentos na história da igreja começaram debaixo das fervorosas e perseverantes orações. Conta-nos o historiador a respeito de um grande evangelista, um pastor, que foi para as Ilhas Hébridas. E aquele pastor foi para aquelas Ilhas Hébridas como missionário, uma região com poucos habitantes. E conta-nos a história, em um dos livros que eu li, que esse pastor, enquanto estava lá, Deus trouxe um grande avivamento. Mas este grande avivamento veio não por causa dele somente. Haviam duas senhoras que tinham mais de 70 anos, que oravam ininterruptamente em suas casas, para que Deus derramasse o seu Espírito naquele lugar e levasse as multidões à conversão. Quem pode orar esta noite? Quem pode dobrar os seus joelhos? Quem pode se derramar diante de Deus de tal maneira que Deus use o pastor Alberto, Deus use os demais pastores, o ministério, os obreiros, de forma tão poderosa, a que venha impactar todo o bairro da Posse, todo o bairro de Carmaria e adjacências? Quem pode? Sabendo que não será reconhecido, seu nome não será falado, mas o céu te conhecerá. O que deve preceder um avivamento, conversão genuína e arrependimento. Jeremias 29, versículos 11 a 14. Eu bem sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim
que desejais. Então ireis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, e farei voltar os vossos cativos. Eu vou dar libertação. Aonde há oração, aonde há clamor, há libertação dos presos, há libertação dos oprimidos. A pregação pode tocar no ouvido, mas as orações quebram as algemas. Um homem de Deus, quando estava em uma de suas missões na Índia, o diabo se apresentou a ele. O nome dele é T.L. Osborne. Já dorme no Senhor. Foi um grande evangelista pentecostal do século XX. Pregou em mais de 100 nações. E quando ele estava na Índia, em um hotel hospedado, Satanás veio até ele no quarto. E a história diz, em um de seus livros, que quando Satanás se apresentou lá naquele quarto, veio com um grande espanto, um grande pavor, soprando e fazendo coisas terríveis. E Satanás disse a ele: aqui você não fará nada, porque este povo está em minhas mãos. Vai embora. E T.L. Osborne não foi embora, ele foi pregar, fazer a sua cruzada, e nada aconteceu. Não houve curas, não houve salvação, nada aconteceu. Ele voltou para os Estados Unidos com a sua esposa Daisy e pôs-se a orar e a jejuar. Orar e a jejuar, meses a fio, orar e a jejuar. E então ele marcou outra cruzada. E quando ele chegou lá, Deus rompeu com as cadeias do inferno. Deus quebrou as algemas, multidões foram salvas. O ministério dele foi marcado por um ministério de curas. Nas suas orações, centenas de pessoas eram curadas, cegos, coxos, paralíticos. A história mais maravilhosa do seu ministério foi quando ele estava em um lugar em que uma mulher levou um bebê para ele. Aquele bebê nasceu sem os olhos. E ele pôs as mãos naquele bebê e orou, e Deus fez os olhos saírem de dentro da cabeça daquele menino. Somente um homem e uma mulher de oração podem realizar tais coisas. Talvez você esteja aqui esta noite e imagine isso é brincadeira. Isto não existe, pastor. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer. Ele chama um homem da tumba 4 dias depois de morto. Ele chama. Já pede, Senhor. Aleluia. Mas ele diz: vem para ver. Nós não conhecemos a Deus. Nós não sabemos do que Deus é capaz. Ele quer nos dar o fim que desejamos. Mas nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos clamar. Precisamos ir e passar a orar. Quando Pedro estava terminando o seu sermão em Atos capítulo 2, versículo 38, os homens, compungindo-se em si mesmo, nos seus corações diziam: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos, para nos salvar? O que faremos? Pedro disse: cada um de vocês arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus e recebam o dom do Espírito Santo, porque este dom do Espírito Santo é o que foi profetizado por Joel e diz respeito a vocês, diz respeito aos seus filhos, diz respeito aos que estão longe e diz respeito a todos quando Deus chamar. O derramamento do Espírito é para hoje, é para você. Deus está te chamando. Choro, pranto, lamento. Em Esdras capítulo 10, o grande reformador, o sacerdote, o escriba Esdras, no capítulo 10, ele disse as seguintes palavras, anotando em terceira pessoa: e enquanto Esdras orava e fazia a confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Meu irmão e minha irmã, ainda há esperança para ti, ainda há esperança para mim. Temos pecado e precisamos confessar, como Daniel confessou o pecado do seu povo no capítulo 9, mas ainda há esperança, ainda há esperança. Ele expressou diante de Deus choro, pranto, lamento, choro verdadeiro, lamento profundo. Mas ele também expressou jejum.
Capítulo 8, versículo 21, está escrito: então apregou-lhe ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nós humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. Agora a parte mais extraordinária: e moveu-se Deus pelas nossas orações. E moveu-se Deus pelas nossas orações, pelo nosso jejum. Você quer um avivamento para não terminar no próximo domingo, mas para permanecer aqui, para a próxima geração, para os próximos 30, 40 anos. Se Jesus não voltar, então comece a jejuar de verdade, comece a orar de verdade, e a mão de Deus irá se mover. Escute, ele se humilhou. Ele se humilhou por quê? Porque ele queria que Deus protegesse, que Deus defendesse ele do inimigo. Porque você precisa orar, porque eu preciso orar, porque precisamos nos humilhar diante de Deus para que Deus nos defenda do nosso adversário Satanás. E ele vai nos defender da seguinte maneira: ele vai guardar os seus bens, ele vai guardar a sua família, ele vai guardar os seus filhos, ele vai guardar. Não vai se perder ninguém, não vai se perder o marido, não vai se perder a esposa, não vai se perder os filhos, não vai se perder ninguém. Jesus vai guardar. O povo estava saindo do Egito, Faraó não queria deixar. De repente ele mudou de ideia e disse: vai só as mulheres. Aí o Moisés falou: não, vai todo mundo. Não, vai, mas deixa os animais. Não, vai todo mundo. Deus disse para Moisés: nenhuma unha ficará no Egito, todos serão libertos, todos serão salvos. Para finalizar, evidências de um avivamento: busca insaciável por Deus. Isaías 55:6, o profeta diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Conversões constantes e numerosas, evidências de um avivamento: transformação de caráter, batismo no Espírito Santo. Aonde tem avivamento tem língua estranha, aonde tem avivamento tem sinal de Deus. A língua estranha é um sinal de Deus para os ímpios, a profecia é um sinal de Deus para os crentes. Se tem avivamento, tem estes sinais no meio da igreja. Evidências de um avivamento: dons do Espírito Santo em operação, aumento da pureza pessoal e coletiva, abundância do fruto do Espírito e um desejo profundo pela volta de Jesus. Sabe o que diz o apóstolo Paulo? O Senhor, o justo juiz, ele virá e ele me pagará. Ele pagará a mim com a coroa da justiça, mas não somente a mim, mas também a todos que amam, a todos que anelam, a todos que desejam a sua vida. Fique de pé. Eu quero lhe dizer esta noite que a igreja do Senhor não sairá dessa terra do jeito em que está, não. A igreja do Senhor sairá dessa terra com muito azeite na vasilha, com muito fogo na lâmpada. Em Mateus 25 ele disse que a igreja é removida, mas ela é removida com azeite. Tem igreja aqui nesta noite que tem azeite do Senhor, a igreja será tirada, mas é com azeite.